Olá, muito boa noite para você ligado aqui na Record News com imagens ao vivo da Avenida Reta da Penha. O Link Espírito Santo desta segunda-feira, 23 de outubro, está começando. A pensão alimentícia é uma questão que gera muitas dúvidas, tanto para quem paga como para quem recebe. Valores, prazos, consequência para quem deixa de pagar estão entre as perguntas mais frequentes. Esse é o assunto da entrevista de hoje aqui do Link. No estúdio, eu converso com a Cláudia Franco, defensora pública e diretora administrativa do Núcleo de Atendimento Civil de Vitória. Mas antes, veja os outros destaques do nosso Link de hoje. Quase 20 mil multas são aplicadas no estado por uso do celular na direção. Empresário cria aplicativo para alertar assaltos em Jardim Camburi, maior bairro de Vitória. E um projeto social em Cachoeiro de Itapemirim ajuda moradores em situação de rua. Agora, no Link Espírito Santo. Muito obrigada pela sua companhia nesta segunda-feira. Bom, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, órgão da Secretaria Nacional do Consumidor, instaurou um processo administrativo contra as principais empresas aéreas que operam aqui no país. Entre as reclamações, uma diz respeito ao valor das passagens, depois do fim aí da franquia de bagagem. Esse é o assunto da nossa enquete de hoje e nós perguntamos: você percebeu redução no preço das passagens com o fim da franquia de bagagens? Sim ou não? Quem conta pra gente quais são os canais para você participar aqui do nosso Link é a Emanuela Teixeira, repórter do Portal RC, minha parceira aqui de todos os dias. Oi, Manu, ótima noite para você. Ótima noite, Adriana, ótima noite a todos. Você pode votar lá na nossa enquete no portal rcim.com.br/enquete e também participar pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Pelas redes sociais é só usar a hashtag LinkES e mandar sua dúvida, sua pergunta, que a gente vai estar aqui lendo ao vivo. Isso aí. Lembrando que no segundo bloco aqui do Link a gente conversa com a Cláudia, ela é defensora pública e ela vai tirar pra gente todas as dúvidas a respeito de pensão alimentícia, um tema muito polêmico. Se você tem alguma dúvida, manda sua pergunta que no próximo bloco a gente já faz a pergunta para ela. Não é isso, Manu? Agora a gente vai para as notícias do dia. Uma das últimas tragédias da BR-101 aqui no estado pode ter sido provocada por um motorista que enviava mensagens para um aplicativo enquanto dirigia. O uso do celular ao volante é responsável por boa parte das multas emitidas aqui no estado. Em 8 meses, foram quase 20 mil. Não pode. Usar o telefone celular ao volante é proibido. Seja para checar mensagem no WhatsApp ou até fazer uma foto quando se para no semáforo. Na rua não é difícil encontrar quem já passou por alguma situação em que o celular foi o culpado de um susto ou acidente. Eu particularmente já usei celular no trânsito, assim, e já houve um momento de eu ter que dar uma freada em cima de outro veículo. Levou um susto, né? Com certeza. Eu já inclusive fui abaroado por um veículo que bateu no meu carro porque o rapaz estava mexendo no WhatsApp, entendeu? Então, é condenável o uso de celular. Os motoristas sabem que não se deve usar o aparelho ao volante, mesmo se der vontade. Às vezes a gente fica tentado, mas a gente sabe que é errado. Você se segura? Eu tento, sempre. De acordo com o Departamento de Trânsito do Espírito Santo, de janeiro a agosto deste ano, mais de 19.500 multas foram aplicadas pelo uso de celular ao volante. Esse número parece alto, mas se compararmos com o mesmo período do ano passado, houve uma redução de 77%. A redução, de acordo com Edna, diretora técnica do Departamento de Trânsito do Espírito Santo, é por conta da mudança na legislação. Antes nós tínhamos apenas uma previsão legal de pessoas que falavam ao celular, né? Essa infração ela permanece, mas do ano passado para cá, essa infração, nós temos uma nova infração que é a de manusear ou segurar o aparelho de celular. Então, se você está mandando uma mensagem, se você está tirando uma foto, que às vezes é muito recorrente, as pessoas ficarem fazendo selfie no veículo, essa multa hoje ela é considerada gravíssima. Então, não é mais apenas de você falar ao celular. Então, hoje você pode perder aí 7 pontos na sua habilitação, ser inserido 7 pontos na sua habilitação por manusear o aparelho celular. Mas, afinal de contas, por que as pessoas insistem em usar o celular ao volante? Essa necessidade psicológica que as pessoas têm de estarem conectadas o tempo todo é que é o grande problema. Quando você está dirigindo, você necessita de toda a sua atenção, porque é uma tarefa muito complexa que envolve todos os sentidos do ser humano. Se você vai falar ao celular, essa atenção que você necessita, ela está dividida entre
o ato de dirigir, e o falar ao celular, que envolve você receber a mensagem da outra pessoa, pensar no que você vai falar e o ato de falar. Já a digitação no celular é muito pior, porque você não está mais prestando atenção ao veículo e à via. Você está só prestando atenção ao celular, você está olhando para ele e digitando, né? Você está pensando no que você vai digitar. Então é praticamente um voo às cegas. No último dia 11 de outubro, um acidente envolvendo 9 veículos deixou 4 pessoas mortas na BR-101 em Viana. As investigações da Polícia Civil apontam que o condutor da carreta que provocou o acidente usava o WhatsApp na hora do ocorrido. Segundo a análise que a gente fez no telefone celular dele, tem 2 grupos de motoristas de caminhão que no horário, exatamente no horário do fato, que foi às 11h50, eles estão apagados. As demais conversas continuam normal. Isso é um indício de que ele estava olhando o celular ou escrevendo alguma mensagem que ele teria apagado isso para ocultar alguma prova. Então isso vai ser encaminhado à perícia para fazer a recuperação dessas imagens e dessas conversas para a gente poder analisar se ele realmente estava no telefone, ao WhatsApp, né, na rede social, no momento do fato. Muito mais do que uma questão legal, né? Esquecer o celular durante o tempo que você está dirigindo é uma questão moral mesmo, né? A gente pode provocar acidente e colocar a vida de outras pessoas que não tem nada a ver com a nossa falta de responsabilidade e colocar a vida dessas pessoas em risco. Bom, os moradores de Jardim Camburi já não aguentam mais a violência. Os assaltos, segundo eles, acontecem a qualquer hora do dia. Pensando em trazer mais segurança para a população, o empresário criou um aplicativo. Entenda melhor na reportagem do Vitor Zucolotti. Nas imagens, vemos um ponto de ônibus. Em seguida, um carro vermelho para. 2 homens armados descem e levam os pertences das pessoas que estão no local. Eles voltam ao carro e vão embora. Isso aconteceu na última quinta-feira, às 11h40 da manhã, em Jardim Camburi, bairro da Grande Vitória. Quem vive no bairro confirma que a violência na região está aumentando. Eu vejo muito assalto, né? Portanto, eu desligo meu celular, que eu trabalho aqui no salão, desligo meu celular a hora que eu vou embora, porque eu tenho medo e escondo, não coloco dentro da minha bolsa, não. Uma amiga relatou essa semana que foi quase assaltada ali, próxima ao Shopping Norte Sul. Ela estava descendo do carro e viu uma pessoa de moto rondando, né? E mostrou a arma e tudo e, por sorte, ela conseguiu, assim, escapar. Mas tá muito difícil, né? A segurança aqui tá complicada. De acordo com o líder comunitário, Evandro Figueiredo, apesar do aumento do policiamento, a insegurança não diminuiu. Nós tivemos um aumento do efetivo da Polícia Militar aqui no bairro de Jardim Camburi, desde a criação da Companhia Independente. Mas esse aumento não foi suficiente para conter a criminalidade no bairro. Cotidianamente, as pessoas estão sendo vítimas de assaltos em qualquer lugar, em qualquer hora do dia. Isso está preocupando cada vez mais os moradores. Evandro afirma que há muitas rotas de fuga na região, o que dificulta a ação da polícia. Para ele, as câmeras de videomonitoramento são uma solução. A gente pede que a Prefeitura de Vitória também contribua, coloque as câmeras de vídeo monitoramento para funcionar na sede da companhia, para que a gente consiga fazer o cerco tático, ou seja, monitorar as entradas e saídas do bairro, que esse é o grande problema. O bandido rouba o Jardim Camburi e corre para o bairro vizinho, para o município vizinho. Isso que nós temos que conter, isso nós podemos fazer com as câmeras de vídeo monitoramento. Outra alternativa para se sentir mais seguro veio deste empresário. Para isso, basta instalar um aplicativo no aparelho celular. O aplicativo funciona como um rastreador e também como um botão de pânico. O aplicativo de rastreamento funciona da seguinte forma. Vamos supor que você instala o aplicativo no seu celular e também no aparelho de algum parente seu. Em seguida, você vai acessar um site e responder um questionário para ter acesso às informações do celular do seu parente. Assim que você acessar o aplicativo pelo seu celular, vai conseguir encontrar a localização desse parente. Júnior, que demorou 8 meses para idealizar o aplicativo, explica como o botão de pânico funciona. Se você se sentir ameaçado, você aperta o botão de pânico e vai se posicionar no celular da pessoa que você cadastrou. Aí vai falar, estou em perigo, e vai te dar um mapa de localização de onde essa pessoa que está em perigo
para você conseguir resgatar ou telefonar ou chamar a polícia. Ele pede apoio das autoridades para que a polícia também tenha acesso à ideia. Se o comerciante se sentir ameaçado, ele vai apertar o aplicativo, vai dar na polícia. A polícia pode passar com a viatura para ver o que está acontecendo, ou fazer uma abordagem. Né? Isso eu acho que auxilia e a gente unido a gente fica melhor. Bom, a Polícia Militar disse que realiza o patrulhamento em todo o bairro e que o comando da 12ª Companhia Independente está à disposição da comunidade para debater sobre o policiamento na região. A PM afirma que o aplicativo é bem-vindo como um meio de combater a criminalidade. No entanto, reitera que os aplicativos não são um canal oficial para o registro e formalização de denúncias. Elas devem ser feitas através do número 190. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre pensão alimentícia. Agora são 6h11. Nós temos aí imagens ao vivo das câmeras da Prefeitura de Vitória, ali na reta do aeroporto. Link Espírito Santo, sempre ligado em você. Nós estamos de volta com o link ao vivo para todo o estado e hoje, na nossa enquete, a gente fala sobre o preço das passagens aéreas. O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, o Instituto aí, ele processou administrativamente as empresas aéreas que operam aqui no país. Entre as reclamações, uma diz respeito ao valor das passagens depois do fim da franquia de bagagem. Então, nós perguntamos na nossa enquete de hoje se você já percebeu redução no preço das passagens aéreas com o fim da franquia de bagagens. Vamos ver aqui com a Manu como é que estão os nossos números até agora. E aí, Manu? Pois é, até agora 78% dos internautas não perceberam redução aí nos preços da passagem. E a Vanusa, lá da Serra, ela disse pra gente que não, na opinião dela, não houve redução nos preços. E ela acha que os preços continuam do mesmo jeito e, como sempre, é o consumidor quem paga a conta. Concordo. Bom, no próximo bloco a gente vem com o resultado da nossa enquete. Aproveita esse tempinho para votar e também para mandar a sua opinião. Agradecer mais uma vez a presença da Vanusa aqui. A pensão alimentícia é uma das questões jurídicas que mais geram dúvidas. Quem paga ou quem recebe sempre busca esclarecimentos sobre valores, prazos, consequência em caso de não pagamento. Esse é o assunto da nossa entrevista de hoje aqui do Link e eu converso agora com a Cláudia Franco, ela é defensora pública e diretora administrativa do Núcleo de Atendimento Civil de Vitória. Cláudia, muito boa noite, muito bem-vinda ao Link. Boa noite, Adriana, obrigada pelo convite. Ainda existe muito a distorção da ideia de que a pensão alimentícia é para a mãe, por isso que esse assunto gera tanta briga? Com certeza. Parece que com o rompimento do relacionamento amoroso, o vínculo que gera ainda com a pensão alimentícia remete a quem é obrigado a pagar, ao invés de, para a criança, que é o real beneficiário, a mãe. Então, gera primeiro essa antipatia, essa resistência. Infelizmente, existe sim essa imagem de que vai para a mãe e não para a criança. Então, tem essa barreira para ser superada. A partir de quando o juiz pode determinar essa pensão alimentícia? Cláudia, a criança ainda não nasceu, a criança ainda está na barriga. O juiz já pode determinar a pensão a partir desse momento? Sim. Existem os alimentos que a gente chama de alimentos gravídicos. A partir do momento que a mulher tem a confirmação da gravidez, basta o indício da paternidade, ela já pode ir ao Poder Judiciário e pedir para que seja determinada a pensão alimentícia, para que garanta o bom desenvolvimento do feto. É preciso fazer o exame de DNA ou não? Basta o indício da paternidade. O DNA, a paternidade, ela vai ser comprovada depois do nascimento. Agora, como é que a pensão alimentícia ela é calculada? Como é que o juiz chega a um valor ideal para o pai e para a mãe? Existe uma regra básica? A regra básica sempre é a ponderação, né? É sempre calculado caso a caso. E a gente tem que pensar na pensão alimentícia como uma balança. Eu sempre uso esse exemplo. De um lado, o interesse da criança e a possibilidade de pagar do pai, geralmente, né? Então, e o fiel da balança, que é o justo. Até onde o pai pode pagar e até onde a criança precisa. Então, por isso que o caso a caso sempre é a melhor solução. Agora, a gente sabe que existem pais que nem assinam a carteira de trabalho, que fazem questão de não ter a carteira de trabalho assinada,
para na hora da pensão esse valor ser reduzido. É um problema que vocês enfrentam com frequência na Defensoria? Sim, com certeza. A gente já vê, inclusive, pessoas saindo do trabalho e falando a claras que saiu do trabalho para pagar menos pensão. O juiz, ele normalmente, quando arbitra a pensão, ele já faz de duas formas bem claras. Uma no caso de trabalho formal e uma no caso de desemprego e de trabalho informal. Então, na audiência, o juiz já define esses dois valores. Exatamente. Até porque a criança ela precisa se alimentar de qualquer forma. Então, é uma dúvida muito comum. Estou desempregado, devo continuar a pagar? Sim, com certeza. A criança continua comendo de qualquer forma. No Brasil se fala muito que hoje uma das poucas coisas que leva a pessoa para a cadeia é não pagar a pensão alimentícia, né? Inclusive a gente vê muitos casos de pais que são presos mesmo por não pagar a pensão. A partir de que momento que o juiz determina que esse pai deve ser preso? Como é que é essa questão, Cláudia? O juiz determina um dia, o 5º dia útil, dia 10, a partir do momento que o juiz determina, assim como um boleto de banco, né? Ele tem um vencimento. No dia seguinte, a pessoa já está em débito. A mãe procura, representando a criança, naquele momento, ela noticia o juiz, se ela quiser a pena de prisão, o juiz chama a pessoa ao processo novamente, que a gente chama de intimar a pessoa, ele tem 3 dias para pagar ou justificar por que não pagou. E aí, nesse momento, já cabe a pena de prisão. Então, nesse caso, quem define é a mãe. É ela que faz o pedido para que o pai seja preso? Quem define, na verdade, é o pai. A partir do momento que ele entra em débito, ele não paga, ele abre essa porta. A mãe, ela deve cobrar porque é um direito da criança. Mas não existe um prazo, se é com 1 mês de débito, se é com 2 meses, com 3 meses? A pena de prisão, ela só pode ser requerida pela mãe para que a gente chama de débitos atuais. São débitos que vão de hoje até 3 meses para trás. Débitos anteriores a isso já não cabe mais a pena de prisão. A gente só vai cobrar como se fosse uma dívida comum, a pena de penhora. E aí, como é que é feito para esse pai ser solto? Ele precisa pagar integralmente esse valor, a justiça parcela, a justiça dá descontos? A justiça vislumbra que sempre o melhor para a criança é que seja pago. Vamos deixar isso bem claro. Nós estamos falando aqui do bem da criança, sempre. Não do pai ou da mãe. Estamos falando pela criança. Exatamente. Então, se a mãe, representando a criança, entender que é melhor parcelar aquele bem, aquele débito, a pessoa que está presa, ela vai fazer uma proposta, a criança representada, ela vai aceitar ou não. Existe um tempo que o juiz determina, de 1 a 3 meses de prisão. Mesmo que ele fique os 3 meses presos e não pague, esse débito persiste. O débito continua. O nome é inscrito no SPC, no Serasa, pode ter penhora de carro. Hoje em dia a gente tem a possibilidade de apreensão de carteira de motorista. Existe uma série de outras medidas que podem ser tomadas. Mas mesmo que ele fique 3 meses preso, isso não tira dele a dívida continua. Entendi. Cláudia, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta a gente continua a nossa conversa aqui sobre pensão alimentícia. Você aproveita e manda para a gente suas dúvidas, que no próximo bloco a gente tira todas as dúvidas aqui. Bom, agora nós temos aí imagens do trânsito na Avenida Beira-Mar. São 6 horas e 20 minutos. Trânsito tranquilo para essa segunda-feira, hein? Link Espírito Santo, sempre ligado em você. Bom, nós estamos de volta com o nosso link e agora a gente vai para o resultado da nossa enquete. Hoje nós perguntamos se você percebeu redução no preço das passagens com o fim da franquia de bagagens. Vamos ver aqui com a Manu. E aí, Manu, como é que ficaram nossos números? Pois é, 75% dos internautas não perceberam redução aí nos preços das passagens com o fim da franquia. Eu também não percebi não, viu? Falar a verdade, eu vi foi passagem aumentar em vez de reduzir. Bom, e agora nós voltamos a falar sobre pensão alimentícia e aqui no estúdio eu converso com a defensora pública Cláudia Franco. Cláudia, quando a guarda é compartilhada, muda alguma coisa na pensão alimentícia ou não? Isso é uma questão bem constante na Defensoria Pública. Não muda absolutamente nada. A guarda compartilhada ela diz respeito a deveres, a obrigação, ser feita de forma mais equânime, as visitações, um acesso mais direto, mas a guarda compartilhada ela é sempre feita fixando uma residência do menor com o pai ou com a mãe. Um outro vai ficar a obrigação alimentar do mesmo jeito. Da mesma forma. E essa obrigação alimentar, ela inclui, por exemplo, colégio, psicólogo, um esporte ou estamos falando só de alimentos?
O salário mínimo, na Constituição, ele abarca tudo que a pessoa precisa para sobreviver. A pensão alimentícia, a gente faz um paralelo. Ela tem que abarcar todo o leque que o menor precisa para sobreviver. Não 100%. Proporcionalmente àquilo que aquele genitor pode prover e o resto, o outro que o outro genitor pode prover. Como você disse, aí vai depender muito de cada caso, então mãe também pode ter que pagar pensão alimentícia? Sim, se a guarda está com o pai, ou se a guarda é compartilhada e é fixada com a residência do pai, quem paga a pensão é a mãe. É a mãe. Hoje em dia o direito ele vê o pai e a mãe no mesmo patamar. Então, tanto ela pode ser fixada de um como para outro. Manu, temos perguntas? Temos aqui pergunta e um comentário do Mário, de Jardim da Penha. Ele diz que ver o pai preso por não pagar a pensão não é fácil para nenhum filho, mas ele acha que a justiça não parece ter a mesma eficácia para impedir que mães usem a pensão de forma equivocada. E a gente também tem a pergunta aqui da Vanusa, sobre o que a doutora estava falando agora há pouco. Ela pergunta se na guarda compartilhada o pai também paga a pensão. Em relação à guarda compartilhada, nós já respondemos, um pouco, né? E a outra questão, é um assunto muito polêmico, né? E muitas vezes a mulher realmente usa a questão da pensão para atingir o homem, né, doutora? Não sabe separar o fim do relacionamento com a criança, com o filho. Como a Defensoria Pública, ela está lidando mais com pessoas hipossuficientes, a gente tem um atendimento de pessoas mais carentes, a gente vê a pensão alimentícia sendo realmente utilizada para a subsistência. Nós não temos, no nosso dia a dia, uma pensão alimentícia de milhões ou de milhares de reais. Nós temos pensões alimentícias, infelizmente, pela capacidade econômica arbitrada em poucas dezenas de percentual em cima do salário mínimo. Cláudia, a gente teve casos, inclusive aqui no Espírito Santo, de avós que foram presos por causa da pensão alimentícia que o filho deixou de pagar. Como é que é essa questão? Em quais casos a justiça prevê que outras pessoas respondam por essa pensão alimentícia? Tá, deixa eu só te fazer um parênteses, Adriana, porque eu não conheço esse caso que você está falando. Porque geralmente a pessoa ela não responde por um débito de outra pessoa. Então, se o débito é do filho, o pai, o avô, ele não vai preso por conta do débito do pai, né? Do filho dele. O que acontece em relação aos avós, ele é condenado numa outra ação a prestar alimentos. Então, quer dizer, a mãe entra com uma ação contra os avós, o pai não pagou. Exatamente. Aí a mãe entra com uma ação contra os avós. Exatamente. A gente chama de alimentos avoengos. Tem caráter subsidiário, só acontece quando o menor prova que o pai não paga, e aí sim a gente consegue entrar com uma nova ação, e aí depois uma nova execução. Esses alimentos também vão passar por aquela balança, o que o avô pode pagar, e ele tem um caráter bem subsidiário. Geralmente ele é bem diminuto em relação ao que o pai deveria pagar. E outras pessoas podem ser processadas ou são só os avós? Eu estou dizendo tio, tia, pode acontecer ou são os avós? A gente tem que separar o seguinte, o filho, quando até os 18 anos, o pai, quando ele é condenado aos alimentos, ele é condenado em cima do poder familiar. O filho, a gente passa que ele necessita, né? A gente pressupõe a necessidade e acima dos 18 anos você tem que demonstrar. Isso porque ele é pai. A partir disso, quando a gente vai passar para os outros parentes, né, a gente sai da linha reta, vai passar para os afins, os tios, né, você tem que demonstrar a incapacidade do pai, a possibilidade do outro e a necessidade de sobrevivência. Então, existem requisitos que são mais perfunctórios mesmo, mais necessitados e que você vai ter que analisar realmente caso a caso. A jurisprudência tem aberto muitos casos pela necessidade do menor de sobrevivência, mas não é o comum. Cláudia, quem precisar do atendimento da Defensoria Pública, como é que faz? Deve e pode procurar a Defensoria Pública sempre do seu domicílio. Nós temos 4 grandes núcleos na Grande Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha. Sempre compareça com a sua carteira de identidade, comprovante de residência, comprovante de renda. Se for falar de pensão alimentícia, traga a certidão de nascimento. Se a criança, né, o menor, já adolescente, tiver 16, 17 anos, precisa comparecer, porque ele já tem capacidade, precisa só ser assistido. E a Defensoria Pública está de portas abertas para esse tipo de demanda, como de qualquer outra.
Gostaria de agradecer a sua presença aqui no Link, Cláudio, deixar aqui o nosso espaço sempre aberto para você, para a Defensoria Pública. Eu acho que é muito importante a gente tirar as dúvidas sobre essa questão, porque nós estamos falando da sobrevivência de crianças, né? E eu acho que toda criança merece ter uma vida digna, com educação, com saúde, com tudo que ela tiver direito, né? Eu que agradeço. Obrigada. Bom, e agora a gente vai para outras notícias dessa segunda-feira, notícias da internet lá no nosso portal R5. Vamos ver o que a Manu separou para a gente. O que é destaque hoje, Manu? Pois é, hoje a gente começa trazendo um alerta para os moradores da Grande Vitória. 32 bairros da Serra e 4 de Vitória terão abastecimento de água suspenso nessa terça e quinta-feira, Adriana. Então, os moradores desses bairros têm que ficar em alerta, porque a CESAM vai fazer obras nas redes de abastecimento em 6 regiões desses municípios e, por isso, os moradores desses locais poderão ser afetados com falta d'água se não tiverem o abastecimento para esses dias, né? Porque vai ser de terça até quinta-feira. A lista está lá no nosso site? A lista está lá no portal R5, para quem quiser conferir aí se seu bairro está dentre esses que vão ser atingidos. E outra notícia que a gente traz também, olha só essa ideia, 2 grafiteiros pintaram faixas em 3D em ruas de uma cidade do interior do Mato Grosso. Fantástica. Eu achei fantástico. A ideia. Com essas faixas pintadas em 3D, trazem tanta realidade para as pinturas que os motoristas, segundo os artistas, levam um susto. E a ideia, né, surgiu para tentar reduzir o número de acidentes, que é um dos mais altos, uma das cidades que tem os maiores índices aí de acidentes do Brasil. Na semana passada, essas faixas foram pintadas. Vamos ver se vão ter aí os resultados de redução no número de acidentes por causa de alta velocidade. Gostei da ideia. E se tiver redução, o bom seria que se espalhasse por todo o país. Por todo o país, isso aí. Tá certo, Manu. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente traz as notícias de todas as regiões aqui do estado. Agora são 6 horas e 30 minutos, nós temos aí imagens ao vivo da Praça do Papa, ali na entrada da terceira ponte. Link Espírito Santo, sempre ligado em você. Nós estamos de volta, agora a gente faz o nosso giro pelo estado com outras notícias importantes desta segunda-feira. A última sexta-feira ficou marcada pelo forte temporal que atingiu Colatina. Ventos de até 70 km por hora assustaram moradores e deixaram casas destelhadas. Uma família ficou desabrigada, de acordo com a Defesa Civil. Nuvens escuras encobriram o céu de Colatina na última sexta-feira. As imagens são impressionantes. A chuva começou por volta das 6 horas da tarde e veio acompanhada de fortes rajadas de vento. Nas redes sociais, muitos moradores da cidade compartilharam fotos e vídeos do temporal. Mãe! Jesus, Neste vídeo, é possível perceber o desespero de alunos de uma faculdade que fica no bairro Honório Fraga. Nas fotos, dá para ver um pouco do estrago causado pelo temporal. De acordo com a Defesa Civil de Colatina, diversas casas foram destelhadas. De acordo com o Incapé, as rajadas de vento que atingiram Colatina chegaram a 70 km por hora. O Sanear interrompeu a distribuição de água do lado norte da cidade. Alguns bairros também ficaram sem energia. Já no sábado, os serviços foram restabelecidos. Vamos mudar de assunto e falar agora da visita do governador do estado, Paulo Artung, hoje a Colatina. Ele esteve no distrito de Boapaba para a inauguração oficial da telefonia móvel naquela comunidade. Uma reivindicação antiga que já está beneficiando a população. Ela está lá no alto do morro. Essa antena chegou para concretizar a solicitação da população do distrito de Boapaba, que fica a apenas 15 quilômetros de Colatina, mas que até hoje não tinha sinal de telefonia móvel. Usar o celular por ali era coisa impossível. E na manhã dessa segunda-feira foi realizada a cerimônia de inauguração oficial. O sinal já está ativo.
O governador Paulo Artung fez questão de estar presente por saber da importância do feito, já que hoje praticamente tudo depende do celular para se resolver. Segundo ele, outras localidades ainda serão atendidas também pelo programa. O governo do estado vai lançar um edital essa semana para contratar 100 novas antenas. Tem 100 comunidades que foram listadas como prioritárias para que esse programa avance, levando comunicação, levando internet para as populações do interior do estado do Espírito Santo. Então, é muito importante você trazer um instrumento como esse para o interior do estado do Espírito Santo. A gente tem como meta, nos próximos meses, ampliar bastante a cobertura de internet de todo o estado do Espírito Santo, para que seja um estado cada dia mais conectado ao Brasil, ao mundo e com todo o acesso às informações da internet. A solenidade contou com grande presença de público. Todas as autoridades destacaram a importância dessa inauguração. Olha, é muito importante, como você disse mesmo, uma reivindicação muito antiga de toda essa região aqui, e hoje, graças a Deus, né, tive Boapaba, que é o berço, um dos berços de Colatina, hoje está conectado no mundo através da internet, que essa torre hoje proporciona, que todos agora têm o direito de usar o Zap como em qualquer outra cidade grande. Há muitos anos a comunidade vem reivindicando essa telefonia móvel Boapaba, mesmo antes de a gente ser vereador. A gente só pôde, como morador de Boapaba e hoje como vereador e presidente da Câmara, participar junto com a comunidade para que essa torre estivesse instalada aqui no nosso distrito. Só tenho a agradecer a todas as pessoas que lutaram junto com a gente para que nós possamos ser beneficiados. E agradecer ao governador, aos deputados, vereadores e principalmente a nossa comunidade. O distrito de Boapaba tem aproximadamente 4 mil habitantes e fica a cerca de 15 quilômetros de Colatina, passando pela ES 080. A chegada da telefonia móvel aqui para a comunidade é a realização de um sonho. Afinal de contas, sem o celular, hoje em dia praticamente ninguém faz nada, seja para o trabalho, estudo e também para o lazer. Ana Paula é proprietária de uma padaria em Colatina e também no distrito de Boapaba. Agora, ela vai conseguir resolver várias demandas usando o celular. Para ela, a chegada do sinal de telefonia móvel só vem a ajudar a população. Pra gente aqui em Boapaba é praticamente um sonho realizado a telefonia móvel, né? Porque a gente esperou tanto, a gente achou até que seria impossível, né? Mas agora a gente está vendo o sonho virando realidade. Para mim está sendo muito bom eu poder estar me comunicando com meus funcionários em Colatina, né? E isso está me ajudando no meu trabalho também, né? E na vida pessoal está sendo muito boa a telefonia móvel aqui. Felipe é presidente da Associação de Moradores do Distrito. Em nome da comunidade, ele fez um agradecimento em seu pronunciamento. Com o sinal ativo, agora todos vão aproveitar a tecnologia da melhor maneira. Então é agradecer a todos que se empenharam, que buscaram, que foram atrás, que correram bastante. Agradecer a todos que se empenharam para trazer essa torre de celular para a gente. Estou vendo você com o celular na mão aí, já está usando já? Já usando, já. A esposa liga, sabe onde é que a gente está. Mandando mensagem? Mandando mensagem para todo mundo, pai, irmão. Isso aí, agora é aproveitar. Aproveitar agora, graças a Deus aí. E ainda nesse evento, o governador do estado, Paulo Artung, anunciou que em breve será assinado um convênio com o município de Colatina para a liberação de verba para reestruturação asfáltica e pavimentação de várias ruas no município. Essas são as informações aqui de Colatina. Vamos agora para Linhares. Um seminário vai discutir aqui em Linhares, na próxima quinta-feira, dia 26, a recuperação da água na planície costeira do Rio Doce. Perspectivas e soluções é o tema. O evento é realizado pelo Instituto Chico Mendes e ICMBio, Tamar, em parceria com o Comitê de Bacias Hidrográficas de Barra Seca e Foz do Rio Doce e a Prefeitura de Linhares. Bom, durante esse seminário vai ser lançado o Guia de Licenciamento Tartarugas Marinhas pelo Centro Tamar e ICMBio. A abertura do seminário acontece às 9 horas da manhã no auditório da Faculdade Pitágoras de Linhares, no bairro Araçá, com várias palestras ao longo do dia. Mudando de assunto, depois de sofrer uma tentativa de homicídio e escapar da morte há 2 anos, um jovem linharense busca na fé forças para mudar de vida. Depois de se envolver em atos infracionais quando era menor de idade, ele sofreu um atentado e foi atingido por 6 disparos de revólver, mas conseguiu sobreviver. A história do Felipe,
Você vê na reportagem de Oséias Farias. A imagem de uma cena de homicídio contrastando com uma realidade agora bem diferente. O jovem Felipe foi vítima de diversos tiros na rua Alagoas, bairro Aviso, em fevereiro de 2015. Foram 6 no total, de acordo com a perícia. 2 anos e meio depois desse episódio terrível e de muitas idas e vindas em hospitais de Linhares, Felipe está assim. Por causa dos tiros, teve paralisia cerebral, o que lhe deixou sequelas. A vida de fato mudou para Felipe, que na época do crime era menor de idade. Hoje, com uma Bíblia na mão, ele prega a palavra de Deus e dá testemunho de sua trajetória. Já fiquei preso 3 anos no IAS, né? Assalto à mão armada, né? Mas nunca tive envolvimento com nada de droga, esse negócio de droga nunca tive envolvimento não, mas já fui preso, fiquei 3 anos preso no IAS, né? Saí em 2014, né? Aí 15 dias depois aconteceu isso comigo, né? Porque quando estava lá dentro, eu joelhei meu joelho no chão e falei: Deus, você me tirar daqui, eu sigo na sua presença. Passei pelo vale da sombra da morte, mas eu cantei minha vitória do outro lado, né? Porque Deus é poderoso, o que Deus fez na minha vida é tremendo. Como é que era o Felipe antes de conhecer isso aí? O Felipe, ele fazia muita coisa errada, hoje ele está regenerado. Qual a diferença sua de antes para depois? Mas a diferença para assessor melhorou bastante. Antes eu usava maconha, antes eu não escutava minha mãe, não escutava meus pais. Hoje eu escuto minha mãe, eu escuto meus pais, né? Porque Deus mostra a gente de uma forma diferente do mundo passado para o mundo de hoje, né? Porque o que Deus fez na minha vida é tremendo. Quem vê Felipe andar por aí não imagina que ele ainda tem 4 balas de arma de fogo alojadas no seu corpo. Mas isso não está sendo empecilho para o jovem que agora afirma que Jesus deu sentido na sua vida. Que coisa, né? Bom, por hoje é só. De Linhares a gente segue para São Mateus com destaques da região norte do estado. Olá, amigos de casa, boa noite, é você do Link. Moradores de um bairro aqui de São Mateus sofreram com a fumaça de uma queimada neste domingo. Nas imagens feitas pelos moradores do bairro Liberdade, onde no passado era depositado o lixo da cidade, pode-se ver a fumaça que se espalhou depois do registro de um incêndio. Os moradores sofreram, principalmente as crianças. Fica péssima a saúde das crianças, porque, olha, não tem jeito para apagar esse fogo, que quando o pessoal coloca o fogo aqui, a fumaça não sobe, ela permanece sempre na altura, posição média de uns 10 metros, e à tarde ela vai abaixando, onde é que vai entrar tudo dentro de casa, porque o vento sobe e traz a fumaça de volta. E as crianças que passam mal, porque o adulto tem jeito, o adulto sai fora e a criança não tem como sair fora. Eu quase não dormi, meu olho tá vermelho, então eu quase não dormi, esfumaçou isso aqui tudo, e nós ficamos sem muita gente passou mal, que tava com falta de ar, o fogo aqui acendeu fumaceda, fumaça, tudo, sujou a casa da gente tudo. E olha que essa não é a primeira vez que acontece. Esse fogo aqui não foi dos piores. O pior foi lá perto da minha casa, que botaram fogo parece que uns 2 caminhões de pneu, carregados de pneu. A mancha de fumaça caiu de lá aqui embaixo. Ela subiu e desceu e fez isso aqui assim, ó. Não teve ninguém que ficar aqui, todo mundo ficar doido aqui dentro aqui. Mas neste domingo, devido a outro atendimento em Jaguaré, os bombeiros não apareceram. Não tem informação direito, mas eu acredito que o bombeiro não tiver aqui não. Apagaram conforme Deus quer. Foi queimando, aí acabou o fogo, parou por isso mesmo. Dá pra ver que o fogo alastrou geral aqui, queimou tudo aqui. Segundo os bombeiros, devido à grande área de atuação da unidade com sede em São Mateus, fica difícil atender todas as chamadas. A gente tem um recurso um pouco limitado em relação à demanda nessa época, porque São Mateus é a última companhia na região norte. Então a gente tem que atender essa demanda que chega. E muitas vezes a gente está em outro município e acontece de ter um incêndio aqui próximo da gente, a gente não consegue atuar em várias frentes. A gente até consegue distinguir, né, fazer melhor uma triagem para verificar quais são os incêndios que possuem maior risco
e a gente prioriza esses grandes incêndios, principalmente em reservas, incêndios que estão oferecendo risco a residências. O tempo seco, com fortes ventos, ajuda o fogo a se alastrar. Essa época, a gente tem tido uma demanda elevada devido à baixa umidade relativa do ar. Com isso, a vegetação ela fica mais desidratada e a ação humana, na maioria dos casos, tem provocado esse grande índice de incêndio de vegetação. Ação humana essa que foi garantida pelos moradores do Liberdade como sendo a causa de mais um registro no bairro. Essa hora ninguém sabe, né, quem colocou, mas foi colocado, né, porque o fogo não ia sozinho, né? O cara que põe fogo lá, eles põem fogo e cai fora e praticamente ninguém vê ninguém. Agora vamos ao sul do Espírito Santo, notícias de Cachoeiro de Itapemirim. Olá, boa noite a você que assiste o Link Espírito Santo. E agora a gente vai falar de amor ao próximo e solidariedade. Aqui em Cachoeiro de Itapemirim, um projeto social está levando higiene e alimentação a moradores em situação de rua. A cozinha começa a funcionar bem cedo por aqui. Arroz, feijão, macarrão, salada, frutas, polenta, carne, mas não estamos no restaurante. Essa é a cozinha da Igreja Hebron em Cachoeiro, onde um projeto social vem ajudando os moradores em situação de rua. São 4 meses só, a gente ainda está engatinhando, né? A gente ainda erra muito, acerta. E nós estamos, assim, encantados já com tudo que tem acontecido, até porque são muitos voluntários, isso também me surpreendeu, muita gente querendo ajudar, se prontificando, é um trabalho difícil, todos os dias, de segunda a sexta, tem que estar aqui, o almoço tem que estar pronto meio-dia, então é toda uma rotina que precisa ser cumprida. Então, se não fossem esses voluntários, com certeza isso não daria certo. Para quem está em situação de rua, a ajuda veio na hora certa. Aqui a gente tem de tudo, tem banho, tem o alimento, eles te ensinam o que é bom, o caminho que é o caminho do Senhor, ensinam a palavra, pregam para você, te ajudam psicologicamente, muito bom. E esse projeto aqui, as pessoas aqui são maravilhosas, tá ajudando muito, graças a Deus, que Deus abençoe eles e que dá em dobro para eles. Pastor, fala pra gente a importância que um projeto como esse, mesmo que a gente sabe que está funcionando há pouco tempo, a importância que ele tem para essas pessoas que estão em situação de rua. A importância é tentar dar um pouco de dignidade, né, a essas pessoas que, à margem da sociedade, elas vivem, e assim abriu essa porta para que eles possam se sentir valorizados, né? O projeto sobrevive de doações. A ajuda vem também desse bazar que distribui roupas. Quem toma conta aqui é Rosilene. O que pode usar aqui no bazar a gente usa, e quando ele chega pedindo uma roupa, uma bermuda, agora mesmo chegou pedindo uma calça. E aí a gente vai ver uma calça aqui que dá para ele, vai passar para ele. A gente tanto vende como a gente ajuda eles também. O dinheiro que sai do bazar vendendo essas roupas usadas, a gente mantém o dia a dia, até uma passagem para alguém que quer ir embora, né, pagar. Às vezes alguém quer se internar, igual nós temos 3 pessoas internadas, a gente precisa ajudar e a gente precisa de dinheiro. Quando eles chegam muito famintos, eles chegam muito sujos. Aqui nós damos o banho, nós damos roupa. E como é que o projeto sobrevive? O que vocês mais têm necessidade? Olha só, o projeto ele sobrevive de doações. Nós temos, recebemos todo tipo de doações. Cerca de 30 voluntários se revezam entre si para a preparação de cerca de 8 quilos de carne, 6 quilos de arroz e 3 quilos de feijão. Bom, esse é o grosso. Tudo isso é preparado com acompanhamentos e todos os dias. É um trabalho que requer custos altos. Eu quero até aproveitar e pedir ajuda. Se alguém tem supermercado, hortifruti, às vezes alguma coisa que você vai jogar fora, que está em bom estado, que dá para aproveitar. A gente tem recebido esse tipo de doação também. Hora do almoço ser servido. Os voluntários correm contra o tempo para a montagem das quentinhas. Para Sandra e para o Natan, um trabalho de muita importância que fortalece a fé e o espírito. Edifica a gente, né? A gente fica gratificado, a gente fica feliz, porque verdadeiramente não basta só dizer que Jesus abençoa, que a gente tem que mostrar
E essa é a maneira que a gente tem que mostrar que ele realmente abençoa. É um trabalho muito importante, né? Alimentando as pessoas que precisam e o mais importante, fazendo o que Jesus fala, né? Ajudar o que necessita, né? Além da alimentação e vestuário, o projeto já ajudou muita gente. E um dos exemplos de ajuda é Diego, que viveu nas ruas e hoje trabalha voluntariamente. Fico muito feliz. Me sinto muito feliz, honrado ainda. Quando a gente vê um deles, né, que já foi beneficiado, que já deixou a rua, igual a gente tem visto, então não tem preço, né? A gente faz como voluntário, sem pensar realmente em ganho financeiro, mas pelo prazer de ajudar, né? E de ver que a pessoa está sendo ajudada e ela está gostando, ela está feliz, ela está mudando de vida, ela está procurando não beber, está procurando não se envolver com droga. Então isso aí não tem preço. Eles me ajudam a viver. Eu sinto falta deles. Tanto é que eles sentem falta de mim. Se eu não venho, eles perguntam, por que, tia, a senhora não estava aqui? Vai até o dia 24 o mutirão de recuperação fiscal aqui em Marataízes. Então, você que é da região aqui de Marataízes, está em débito com o município, precisa e quer fazer esse acerto, não sabe como? A hora é essa. Mas, para conversar sobre esse assunto comigo aqui, eu tenho o Eliseu Machado, ele que é o secretário de Finanças aqui do município de Marataízes, e vai estar explicando para a gente um pouco sobre esse mutirão que está sendo realizado. Eliseu, seja muito bem-vindo ao Link Espírito Santo. Fala para a gente, explica para quem está em casa, o que é esse programa de recuperação fiscal, o Refis? É um programa de recuperação em que é uma oportunidade que nós estamos dando de todo o contribuinte que está em débito com o município de Marataízes ficar em dia com o município. E esse débito é um valor muito alto? Como é que é esse débito? Hoje o nosso débito em dívida ativa está ultrapassando a casa de R$1 bilhão. O que é feito com esse dinheiro que é captado através do programa de recuperação fiscal? Ele é investido em obra, né, infraestrutura, educação e saúde. O que é preciso para quem quer fazer aí, quem quer chegar lá nesse mutirão, fazer uma negociação, o que ele precisa fazer, aonde que ele tem que procurar? É procurar o fórum no Salão do Júri, a partir das 8 horas da manhã até as 18. E o prazo é até o dia 24. Existe uma possibilidade de se estender esse prazo? Como é que é? Até o dia 24 é no Salão do Júri com o mutirão, mas aqui na Prefeitura nós estaremos atendendo até o dia 31. Agora, secretário, vamos falar para o pessoal de casa a importância que tem o acerto de contas com o município. Por que é tão importante que a população procure acertar esse débito com o município? Nós estamos com a determinação do Tribunal de Contas que todo o débito com o município está aí, nós estamos protestando. Então, e estamos executando também. Então, o contribuinte corre o risco hoje de o seu imóvel ir para leilão. Então, só para frisar, para quem está em casa, aonde procurar e o que precisa levar para fazer esse tipo de negociação? Até o dia 24, procurar o fórum, os documentos pessoais, e até o dia 31, a Prefeitura de Marataízes. Uma coisa importante, como é que é feita essa negociação? Pagamento à vista? A pessoa vai ter um prazo para poder fazer essa negociação? Como é que funciona? À vista, nós estamos dando desconto de 100% na multa e no juro. E pode ser parcelado em até 36 vezes, com 50% de desconto na multa e no juro. Bom, eu queria agradecer ao secretário a sua participação. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de frisar? Alguma coisa que a gente deixou de comentar que o senhor gostaria de falar sobre o Refis? Não, eu só agradeço a oportunidade e boa tarde. Pois é, olha só, então você que está aí e é do município de Marataízes, está em débito com o município, precisa acertar, porque, olha, é muito legal, porque através do acerto você vai ter portas abertas para realizar um montão de coisas que de repente você precisa e não sabe que o Refis ele pode brecar essa situação. Então, procure aí o mutirão, vamos aproveitar essa oportunidade de você ficar em dia com o município de Marataízes. Secretário, eu queria agradecer a presença do senhor aqui no Link Espírito Santo e o programa está de portas abertas para qualquer informação para a população. Bem do Litoral Sul, voltamos aos estúdios. E com essas notícias a gente encerra o nosso link de hoje. A gente volta a se encontrar amanhã. Eu espero por você, hein? Uma ótima noite. Record News, informação para você crescer.